no livro de Provérbios. Vamos abrir lá a Bíblia em Provérbios, capítulo 16, versículo 1. E o tema é os planos de Deus. Amém? Eu vou dar 2 horas para vocês abrirem a Bíblia em Provérbios 16. Brincando, gente. Já abriram, né? Provérbios 16, versículo 1. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Repete isso aí na sua casa, onde você estiver, junto com a sua família. Diga assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Diga amém aí. Amém? Glória a Deus. Esse versículo eu me peguei hoje estudando a palavra, e Deus falou muito ao meu coração, o Espírito Santo, sobre os planos do homem. E não há um homem que não tenha planos, né? A gente tem que começar com essa premissa. Todo homem, toda mulher tem planos. Se você é um homem ou uma mulher sem planos, você já tem que começar a ficar preocupado. Porque Deus parte da premissa de que o homem e a mulher têm planos. Ou seja, ele tem uma perspectiva de viver a promessa de algo que ainda não aconteceu. Amém, gente? Vocês estão me entendendo? Então, o homem e a mulher devem ter planos. Essa é a primeira premissa que você tem que colocar. Homem e mulheres devem ter planos. Porque um homem e a mulher, quando não têm planos, eles estagnam. Eles paralisam na vida. É a mesma coisa que uma pessoa ficar vivendo a mesma coisa, eles falam, a palavra, na verdade, é mesmice, todos os dias de sua vida, porque ela não tem perspectiva de mudança, ela não tem perspectiva de novidade de vida. E a vida que Deus, a vida que Jesus nos promete, é uma vida plena, ou seja, uma vida em novidades. Novidade de vida. Essa é a expressão, essa é a frase. Jesus nos promete novidade de vida. Por isso as águas, assim, o simbolismo das águas estarem em movimento. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então significa que você não está parado, os seus planos estão em movimento. Aquilo que você anseia está em movimento, você não está uma pessoa parada vivendo a estagnação. Você não está aceitando o dia de hoje como o fim dos seus dias. Isso serve muito, gente, até para as pessoas que estão desenganadas pela medicina. Tem muita gente que está desenganada pela medicina, vivendo alguma patologia, uma doença, e elas apenas começam a sobreviver. Sobreviver. O que significa sobreviver? É você apenas respirar, fazer o suficiente para manter o fôlego de vida. Mas Deus não quer que você faça o suficiente para manter o fôlego de vida. Ele quer que você seja, na verdade, a brasa, né? A brasa que sopra a vida nas pessoas. Por isso, rios de águas vivas. Você deve ser uma brasa, você deve ser um dunamis, um movimento que gera não só vida em você, mas também transborda a vida nos outros. Eu estava lendo hoje a respeito de um ator, né? Um ator que faleceu há pouco, faleceu acho que ontem, né? Ele sofria de câncer de colo. E esse ator é o ator que fez o filme Pantera Negra, da Marvel. Esse ator vivia com câncer de cólon desde 2016. Ele tinha
uma informação da medicina dizendo que não tinha mais jeito. Então ele teria tudo para viver o quê? Desenganado, para viver triste e abatido, né? Desde 2016 ele sabia disso. Só que quando ele tomou conhecimento dessa doença, foi, na verdade, o momento onde a vida dele mais avançou. Foi o momento onde a vida dele mais se movimentou. E nós vamos chegar justamente aonde está o tema de hoje, né? Que a gente tem que fazer uma diferença entre aquilo que é preço e aquilo que é valor. O dinheiro pode comprar aquilo que tem preço, mas nem tudo o dinheiro pode comprar, na verdade, aquilo que tem valor. Dinheiro compra aquilo que tem preço, mas dinheiro não pode comprar o que tem valor. Porque valor quem dá é Deus. O conteúdo das coisas quem dá é Deus. Então a vida em plenitude só Deus pode dar. Aquilo que fez esse homem desde 2016, com uma informação de que ele não tinha mais jeito, não paralisou a vida dele. Na verdade, fez ele viver algo que muitos atores e atrizes do mundo inteiro gostariam de ter vivido, que é o auge da carreira. Ele participou de projetos, de ONGs, visitou Casa Branca nos Estados Unidos, projetos para negros na África, ele participou, enfim, de projetos sociais. Então a vida dele não parou. Esse homem continuou gerando vida, gerar vida, ainda que você esteja vivendo uma informação de que a sua vida esteja acabando. Deus faz você gerar vida. E muitas vezes essas pessoas, de tanto gerarem vida, começam a viver até um milagre da cura. Porque para Deus nada é impossível. Amém, gente? Passado isso, o texto em Provérbios 16 diz que todo homem e mulher deve ter planos. Então você tem que ter planos. Se por algum motivo você hoje está na sua casa e não tem planos, começa a fazer um plano. Aqui em casa, quando as coisas estão tudo legal, a gente começa a fazer um plano. Eu vou mudar a parede, eu vou pintar de azul, de laranja, a gente começa a fazer alguma coisa. Planos não significa ter um plano. Ah, eu tenho um plano de conquistar o mundo. Não é isso não, gente. Plano é qualquer coisa, qualquer estratégia que você começa a movimentar dentro de você, que faz você querer viver o amanhã. Se você não tem plano, você não quer viver o amanhã. Você tem que ter um plano. Então, a primeira coisa que Deus coloca para nós, tenha um plano. Amém? Outra coisa que o Senhor coloca para nós é que a palavra plano significa a execução de um conhecimento. Então, nós temos que ter conhecimento sobre algumas coisas. Por exemplo, se eu coloco um plano de pintar a minha parede, eu tenho que saber como pintar, não é, gente? Então, eu tenho que buscar o conhecimento de pintura. Como eu vou pintar uma parede? Eu tenho que começar a conhecer, buscar conhecimento. Igual a pastora Angélica, essa parede cinza aí, a pastora Angélica buscou conhecimento. Até que ela pintou. E hoje, a palavra de Deus ela tão se encaixa. O que Jesus fala na parábola das noivas? Ele fala o seguinte: buscai, comprai azeite enquanto se pode achar. E essa frase ela tem um conhecimento que a palavra azeite e comprar significa adquira, aprenda o conhecimento enquanto você pode achá-lo. Jesus está dizendo, busque a palavra, busque o conhecimento, adquira o conhecimento enquanto se pode achar. A palavra comprar, ela vem do mesmo radical do hebraico. Ela vem, na verdade, a palavra saber do radical hebraico, ela significa aprender, captar, conhecer, comprar. Por isso, algumas traduções falam assim, compre azeite enquanto se pode achar. O que você deve ler?
Adquira azeite enquanto se pode achar. Adquira conhecimento enquanto se pode achar. E nós vivemos uma fase onde Jesus ainda não voltou. Glória a Deus por isso. Porque se ele voltar, a palavra de Deus diz que muitos irão tentar comprar azeite e não vão conseguir. Ou seja, muitos tentarão buscar conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento não vai levá-los à salvação. O tempo para você buscar Deus é agora. Então, esse conhecimento, para executar um plano, ele tem que ser buscado hoje. Ele tem que ser buscado hoje. E nós temos que entender também a palavra sabedoria, que está muito ligada a juízo. A sabedoria é a capacidade de você elaborar planos sábios. Como assim? Eu posso ter conhecimento, mas eu posso elaborar planos que não tenham sabedoria. Planos sem sabedoria. E o que significa sabedoria? É aplicar o conhecimento com harmonia, com paz, com compaixão, com misericórdia. O que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 11? Se você quer receber alguma coisa, faça primeiro as outras pessoas. Faça primeiro as outras pessoas. E ele diz, se vocês são maus e conseguem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai dará a vós. Então, nós temos que entender, Deus, ele quer ser chamado de Pai. Então, você tem que reconhecer que um relacionamento entre pai e filho é o relacionamento de educação para forjar um caráter. Educação de pai e mãe é um tipo de educação que forja o caráter. Qual caráter? Idôneo. Caráter de Deus. O caráter de uma pessoa boa. Um caráter de uma pessoa de paz. Educação na escola é a educação que dá o conhecimento. Muitos pais e mães estão transferindo a responsabilidade da educação de caráter a professores. Se você não forjar o caráter do seu filho, professor não vai fazer isso. Lá na frente, você vai amargurar isso. Por quê? Porque vai ter vício de caráter. Porque não foi forjado. Da mesma forma que o pai e a mãe devem forjar o caráter no seu filho, Deus faz isso conosco. É isso que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 7, versículo 11. Se vocês são maus e dão boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará aquilo que é bom. Olha só, dará aquilo que é bom aos que os pedirem. Dar o que é bom nem sempre é dar aquilo que é agradável. Um pai e a mãe devem disciplinar o seu filho. Isso é bom? É. Mas aos olhos do filho, naquele momento, é bom? Não. Aquilo é um absurdo. Receber a vara da disciplina, então Deus chama até polícia, né, gente? Hoje são tempos difíceis, são tempos diferentes. Um pai e mãe, se disciplinar o seu filho, pode dar até cadeia. Mas o pai e a mãe que não disciplina seu filho, o filho se desvia do caminho. E é isso que Deus está falando. Ele dá aquilo que é bom. E muitas vezes ele dá a disciplina para nos forjar o caráter. Foi isso que ele fez com o povo hebreu no deserto durante 40 anos. Durante 40 anos, ele forjou aquele povo no deserto. Para quê? Para que aquele povo fosse um povo de caráter, um povo idôneo, um povo que soubesse valorizar a Deus. Olha o que está em Deuteronômio capítulo 8. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as intenções,
se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná do céu, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, vai discipliná-los. Glória a Deus, você tem que dizer um amém por isso. Amém? Então nós temos que entender que esse Provérbios 16, versículo 1, está dizendo sobre planos do homem e está dizendo que há um parâmetro para esse plano ser bom. Qual o parâmetro? Ele vir dos lábios do Senhor. Esse plano de Deus é sempre melhor que o plano do homem. Mas muitas vezes um homem de Deus e a mulher de Deus tem um plano de Deus no coração. Por quê? Porque ele vive a palavra de Deus. Ele foi forjado no caráter de Deus. Ele foi forjado na idoneidade de Deus, na paz, na mansidão, nos princípios de Deus. Nós estamos vivendo muitas vezes o inverso disso, né, gente? Muitas vezes nós vivemos não os planos de Deus, mas o plano do homem, que significa muitas vezes maquinar, tramar, passar por cima do outro. Isso não significa avançar, significa derramar sangue. Quando você maquina contra uma pessoa, trama contra uma pessoa para conseguir alcançar um nível mais elevado, seja profissional, seja financeiro, você não está avançando, você está derramando sangue. O que a palavra de Deus nos diz isso? Diz a respeito disso. Deus vai ouvir, vai sentir o sangue daquele que você derramou da terra. Assim como Caim matou Abel. Deus falou com Caim: eu sinto o sangue dessa terra clamar. Então vai vir a disciplina de Deus. Porque a disciplina de Deus, ela nos leva não a um sentido de julgamento. Vocês têm que entender muito bem isso. Deus não disciplina para julgamento. Deus disciplina para arrependimento. E isso é para dizer glória a Deus e alto. Porque enquanto Deus estiver disciplinando, há esperança de um caráter ser transformado por seus irmãos. Há esperança de pessoas serem transformadas pela glória dele. Mas quando as pessoas não ouvem a disciplina e não recebem a disciplina, são como os filhos sem pai. Jesus fala coisas muito pesadas a respeito disso. Um filho que não obedece o pai, um filho que não anda, que não aceita a disciplina do pai, ele não é filho deste pai. Ele é filho de outro pai. Enfim. Ele é filho deste mundo, do príncipe que está deste mundo. Então nós não podemos, nem vamos entrar nesse mérito. E tem uma frase que o Espírito Santo falou comigo, foi: algumas pessoas sabem o preço de tudo. Algumas pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de coisa alguma. Algumas pessoas sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de coisa alguma. Em decorrência disso, tem uma vida fazendo escolhas insensatas, adquirindo aquilo que não tem valor, porque só deram valor àquilo que tem preço. Eu falo uma coisa que não tem preço, a sua família. Uma coisa que não tem preço, o seu casamento. Uma coisa que não tem preço, os seus filhos. Uma coisa que não tem preço, a sua igreja. Uma coisa que não tem preço, as suas amizades. Se você começar a dar valor àquilo que tem preço, você vai começar a fazer escolhas insensatas.
E este é um caminho para fazer planos insensatos, planos ruins. E nós estamos aqui para falar sobre planos. O coração do homem, ele tem que fazer planos. É um coração esperançoso. Mas esses planos têm que seguir a vontade de Deus, serem dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Senão, esses planos vão ser responsáveis pela ruína da sua vida e, às vezes, da sua família. E nós temos que entender também que o bom conselho, quem é que dá o bom conselho? Aquele que já tem o conhecimento e aquele que já tem sabedoria. Se você receber um conselho daquele que não tem conhecimento nem tem sabedoria, isso não é um bom conselho. Para você receber conselho de alguém, você tem que receber conselho daquele que tem conhecimento e daquele que tem sabedoria. Sabedoria vem de Deus. É a boa aplicação do conhecimento. E o bom conselho, a palavra conselho, ela vem da etimologia de saber pilotar navio, conduzir bem um navio. Conselho é saber conduzir um navio. Por isso que aquele que faz bons conselhos ou escolhe pessoas boas para o aconselhá-lo, elas poderão ter a vida colocada de novo no rumo certo. Já viu falar que um bom conselho coloca uma vida no rumo certo? O rumo está ligado à navegação, gente. Por isso que um bom conselho coloca uma vida no rumo certo. E por que eu estou falando de bom conselho? Porque o coração do homem pode fazer planos, mas o plano, mais o conselho correto, ele vem dos lábios do Senhor. A resposta que nós estamos falando é a resposta de um conselho. Quando você pede conselho a Deus, o conselho de Deus, a resposta de Deus é correta. É ela que vem para colocar você de novo no rumo certo da sua vida. Por isso, o bom conselho, ele vem da boca de Deus. E a boca de Deus, ela pode vir da oração, pode vir de homens e mulheres de Deus. Mas você tem que saber reconhecer o que é boca de Deus. O que é um bom conselho? Senão, o seu barco, em vez de entrar no rumo certo, ele vai se perder no meio deste mar de pensamentos. Amém? Partindo dessa ideia, Deus tem um plano de vitória para as nossas vidas. Você tem que dizer amém agora, bem forte. Deus tem um plano de vitória. Por quê? Porque ele tem um plano certo. Provérbios 16:1 diz, eu tenho um plano certo. O plano de vitória, um plano de prosperidade, um plano que vai dar certo. Ele não é um plano que valoriza o preço, ele é um plano que valoriza aquilo que tem valor. Amém? Mas para você viver isso, o primeiro requisito é você se sujeitar à disciplina de Deus. E nós falamos um pouquinho disso. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 11, diz que o pai disciplina o seu filho. E diz assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina aqueles a quem ama. Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Olha a palavra bondade. Olha a resposta boa. Olha o conselho bom. Deus dá conselho bom. Ele disciplina porque ama. Assim como o pai faz com o filho. Você não deve desprezar, diz Provérbios capítulo 3. Não despreze. Muitas vezes a pessoa passa por um momento de deserto e começa a amaldiçoar todo mundo. Comece a encarar esse tempo como um tempo de forjar o caráter, de transformar a sua vida, de colocar o barco de novo no rumo certo. Um tempo onde Deus está te fortalecendo. E não é hipocrisia não, gente. Deus sempre nos ensina alguma coisa nesses momentos. Amém? O segundo requisito é que Deus forge o teu caráter na disciplina. E muitas vezes essa disciplina vem no deserto. Imagine só, um filho que não gosta de estudar, se a mãe não colocar ele sentado de castigo, com o livro aberto,
e falar, você só vai sair daí depois que fizer a lição de maneira correta. Ele vai sair desse castigo, ou vamos colocar castigo entre aspas, dessa disciplina, melhor ou pior do que entrou. Muitas vezes Deus nos coloca em disciplina para que nós possamos avançar na vida. E como nós lemos em Provérbios 3, nós não podemos desprezar essa disciplina, porque Deus disciplina porque Ele nos ama. Ele quer colocar o nosso barco no lugar certo. Por isso que Ele está querendo nos ensinar algo que Ele planejou para nós. Algo que está ligado ao potencial que Deus criou em nós. E Ele sabe que nós somos capazes de executar. Mas Ele tem que nos disciplinar para que nós possamos desenvolver o potencial de Deus em nós. Amém? Devemos resistir ao pecado através da disciplina do Senhor. Você não resiste ao pecado somente orando, gente. Resistir ao pecado também é um exercício de disciplina. Disciplina também está ligada à decisão. Se você não decidiu no seu coração se afastar do pecado, a mão sobrenatural, um anjo, não vai te tirar do meio do pecado. Você tem que decidir se afastar do pecado através da disciplina do Senhor. Como o Senhor nos disciplina? Nos mandando voltar para a leitura da palavra. Nos afastar dos escarnecedores. Não assentar à mesa com essas pessoas. Ter uma vida de compaixão com o próximo. Agir com misericórdia, com bondade, com amor. Não desejar o mal porque fizeram mal a você. A Bíblia é um livro também de muitos princípios. Quando você se volta para esses princípios, você está se voltando para Deus. Você está se afastando do pecado quando começa a seguir esses princípios. Então, como você começa a seguir esse princípio? Disciplina. Começa a ter vontade de conhecer mais de Deus. Ler a palavra não significa que você tem que ler a Bíblia toda hoje, não, gente. Mas leia. Tenha por hábito abrir a Bíblia e ler um pouquinho dela. Conhecer um pouquinho mais de Deus. Esses hábitos, essa disciplina vai te fazer resistir ao pecado. Amém? O homem sem orientação é como um filho sem pai. Por quê? Porque você está negando a disciplina. Eu te pergunto uma coisa, um filho tem poder para negar a disciplina de um pai se ele mora na casa do pai? Se você tem um filho, ele mora dentro da sua casa, ele é o filho que está debaixo da sua autoridade. Amém, gente? Ele pode se negar a sua disciplina? Me falem com sinceridade. Não, não pode. Por quê? Porque ele está debaixo da sua autoridade. Agora, se um filho de Deus não vive segundo a orientação de Deus, ele é um filho sem pai. Por quê? Porque ele não está na casa do pai. Porque se ele estivesse na casa do pai, ele ia viver na orientação do pai, ele ia viver na disciplina do pai, ele ia viver sob a autoridade do pai. Porque não tem como viver na casa do pai sem obedecer ao pai. Amém? Estão me entendendo? Amém, gente? Os planos de Deus não são o caminho mais fácil, mas é o único que traz a paz. Olha o que está em Mateus capítulo 7, versículo 13. A porta é estreita, mas entrai por ela, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E muitos são os que vão optar pela porta ampla. Por quê? Porque é mais fácil. É mais fácil. E é só você comparar. O que é mais fácil para um filho?
obedecer o pai e a mãe, ou desobedecer o pai e a mãe e fazer as próprias vontades. Vontades essas que, por não serem boas, vão trazer consequência para a vida deles. Consequências que muitas vezes o filho não consegue enxergar, porque está além do alcance dele. Mas o pai e a mãe conseguem. O pai e a mãe sabem que se ele começar a chegar tarde em casa, se ele começar a andar com má companhia, ele sabe a consequência disso. O pai e a mãe sabem. O filho, por estar envolvido, ele não sabe. Por isso que Deus está falando e fazendo essa comparação. E diz, eu sei o que é bom para você. Não despreze a minha orientação. Não despreze o meu conselho, porque ele é bom. Ele vai te fazer melhor. Amém? E tem uma frase, é bom ter as coisas que o dinheiro pode comprar, gente. Desde que não deixemos de lado as coisas que o dinheiro não compra. Deus não quer que você seja uma pessoa que não tem dinheiro. Mas Ele não quer que você seja uma pessoa que só tenha coisas que o dinheiro pode comprar. Vocês estão me entendendo? Há uma diferença em ser uma pessoa que tem dinheiro, mas que não abandonou as coisas que têm valor, e em ser também uma pessoa que tem dinheiro e que só tem coisas que o dinheiro pode comprar. Essa pessoa pode ter uma casa linda, mas não tem um lar. Essa pessoa pode ter esposa e filhos, mas não tem uma família. Por quê? Porque ele deu valor a coisas erradas, insensato. Não andou segundo o bom conselho de Deus. Amém, gente? Olha o que Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, para a gente encerrar, gente. Nada melhor que o último livro da Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2. Olha só o que diz a palavra. Então um anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12, olha isso, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para cura das nações. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 e 2, está dizendo que os rios que fluem da árvore da vida, eles fluem para a cidade, eles fluem para essa terra, para este mundo. E as pessoas que vivem se alimentando deste rio, têm fruto nos 12 meses do ano. Durante os 12 meses do ano, eles terão colheita. Por quê? Porque eles se alimentam do rio de água viva. E mais do que isso, eles serão curados e vão curar as nações. Isso porque você deu valor àquilo que de fato e verdadeiramente tem valor. E não aquilo que tem preço. E Apocalipse 22, 1 nos remete à fruição da glória de Deus nessa terra. Por quê? Porque você aprendeu a viver segundo o conselho, segundo o plano de Deus. Então, quem vive segundo o plano de Deus, vive a glória do céu na terra. Ele tem alimento nos 12 meses do ano. Mais do que isso, as flores dessa árvore da vida que correm para ele, não só vão curar as feridas, mas vão curar as nações. Está lembrado o que nós lemos aqui em Deuteronômio? Aqueles homens, 40 anos no deserto, os pés deles não foram esfolados, as roupas deles não se desgastaram, eles tiveram um alimento do céu, mas eles estavam em disciplina, 40 anos em disciplina, mas eles não estavam abandonados.
Você não está abandonado. Ainda que hoje possa ser um tempo de disciplina, você tem alimento nos 12 meses do ano, porque você está se alimentando, você não está desprezando a disciplina de Deus. O homem deve fazer planos, mas esses planos têm que ser respostas de Deus para a sua vida. Tem que ser segundo o bom conselho de Deus. E como um pai quer o melhor para o filho. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe a cada um que está nessa live. A cada homem e mulher de Deus que está aí. Eu queria agradecer muito, em nome de Jesus Cristo, em nome da Igreja Tanque de Betesda de Varriçai, pela presença de vocês. Sei que é um tempo difícil, mas é um tempo, como nós colocamos aqui também, é um tempo onde Deus está nos aperfeiçoando, como homens e mulheres, trazendo o melhor de Deus em nós, fazendo com que nós tenhamos um amadurecimento espiritual muito grande, que não teríamos, talvez, se as igrejas estivessem abertas, se o templo de pedra estivesse aberto. Ele está desejando que o templo de carne, o templo espiritual de cada um de nós, ele se abra para a mensagem de Deus, para o conselho de Deus, para que nós possamos ser transformados no nosso interior e possamos derramar águas vivas nas igrejas que logo, logo, igrejas essas de pedra vão se abrir. Amém? Deus abençoe vocês. Tem 25 segundos. E a minha oração é para você que nesse tempo deixou de sonhar. Né? Que Deus nessa noite Ele ressuscite os teus sonhos. Que seja que Ele te dê a partir de hoje novos sonhos, novos projetos. Em nome de Jesus. Aleluia. Tá? Que você possa começar tudo novo. Em nome de